Boa noite, a paz do Senhor a todos. Que a graça de Deus te encontre onde você estiver. Nós estamos nesse momento ao vivo pelo Facebook e logo mais nós estaremos disponíveis também no YouTube. Nós temos passado por um momento, no mínimo, diferenciado de tudo aquilo que a nossa geração já viveu. E na palavra nós encontramos a resposta para toda a nossa sociedade. Diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por mais difíceis que os nossos momentos estejam nos últimos dias, nossa esperança está no nosso Deus. Nossa esperança, a nossa fé. E a Ele devemos entregar o nosso louvor e a nossa adoração. Todos necessitam
chegamos aos seus lares e gostaria de cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos nesse momento lendo a palavra de Deus contigo, meu irmão. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45. Um leproso aproximou dele e suplicou-lhe, de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, a si mesmo, vinha ele gente de todas as partes. Amém. Convido você para que nós falemos com Deus neste momento, nessa tarde, para que o Espírito Santo do Senhor nos revista nesse momento que estamos adorando o nosso Deus. Pai Celestial, em nome do seu Filho Jesus, nós estamos com muitos dos nossos irmãos que estão lá nos seus lares, mas eu uno a minha fé a eles, Pai, e suplico que a graça Tua os alcance nesta tarde gloriosa, Pai. Esta é a forma que nós estamos cultuando o Teu nome e ministrando a Sua poderosa palavra, que esta palavra seja como um bálsamo de cura, de restauração, de alegria, de paz e da Tua presença na vida de todos os Teus filhos, Pai. Nos ajude, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Caros irmãos e amigos, nós estamos vivendo um momento que a Covid-19 nos levou ao isolamento. Isolamento em toda a sociedade, em todas as cidades do Brasil e do mundo. A igreja também, fazendo parte dessa sociedade, ela vive agora um momento de que as famílias também estão isoladas e os nossos templos fechados, onde nós ainda não conseguimos fazer os nossos cultos públicos. Portanto, a nossa oração é que Deus possa, pela sua misericórdia, trazer-nos de novo a nos unirmos com uma grande família, que é a família de Deus. Como estamos vivendo esse período de isolamento, a palavra nesta noite irei falar sobre o isolamento de Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, onde eu li, Jesus faz a cura de um leproso. E esse leproso que Jesus cura, ele também estava vivendo aqueles dias o seu isolamento, porque a Bíblia trata desse assunto, desta doença, da lepra, como uma doença que o doente deveria ser isolado da sociedade, da sua família, ele não poderia ter o seu convívio regular. Lendo Levítico, capítulo 13, nós temos essa lei levítica que é bem clara a respeito desse doente de lepra. Capítulo 13, versículo 45. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. A lei levítica previa o isolamento de um cidadão
que tivesse essa doença da lepra e todas essas características para identificação, descabelado, roupas rasgadas e gritando que ele é impuro. Esse cidadão que encontra com Jesus leproso, ele em nenhum momento apresenta ele cumprindo essa lei levítica, gritando para Jesus que ele era impuro. Pelo contrário, ele dirige a Jesus, ele ajoelha diante do Senhor e dirige essas palavras a Jesus: se tu quiseres, pode me purificar. Exatamente, poderia ser esse um cidadão judeu, porque ele compreendia os regimes e conhecia quem era Jesus. Ele é um cidadão daquela província de Cafarnaum, onde Jesus estava para realizar mais esse milagre. Jesus teve compaixão do homem. E uma coisa que a lei levítica previa também, que além de não poder aproximar de um cidadão com lepra, muito menos tocar. Parece a pandemia do momento, nós não podemos apertar a mão de um irmão, de um parente. Assim era aquela situação do homem, não podia ter aproximação. E a palavra de Deus diz que Jesus teve tanta compaixão que Jesus estendeu a mão. Jesus quebra esse paradigma da lei. Ele estende a mão e ele toca nesse homem. Veja bem, irmãos, ele toca nesse homem e de maneira alguma Jesus tinha uma preocupação que ele ficaria leproso. Jesus jamais teria esse tipo de preocupação, porque Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o Rei dos reis. Jesus tem o poderio dele sobre toda e qualquer enfermidade. Qualquer enfermidade, Jesus cura. Este é o princípio do Evangelho. Os milagres, as maravilhas, faz parte dos sinais do Evangelho de Jesus. E nós somos uma igreja que cremos nesses milagres maravilhosos de Jesus. O homem prostrado diante de Jesus é tocado por ele e Jesus diz: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra deixou e ele foi purificado. Glória a Deus. O homem alcança um milagre extraordinário. O homem alcança uma libertação extraordinária. O homem alcança um direito de voltar para seu lar, para abraçar seu filho, sua filha, ou sua esposa, ou seu pai, ou sua mãe. O homem alcança essa liberdade. Quem lhe dá essa liberdade? Jesus, o único que nos dá a libertação. Ele é o nosso libertador. Em seguida, Jesus recomenda esse homem transformado: siga alguns conselhos. Você vai ao templo, você apresenta ao sacerdote, porque o sacerdote era uma espécie de clínico também, e que com a equipe toda examinava o paciente e dizia: você não tem lepra, pode ir para a sua casa. Ele foi, apresentou-se ao templo e levou a oferta que Moisés havia ordenado, e depois de ter levado a sua oferta, apresentado ao sacerdote, o sacerdote dado o diagnóstico da cura, porque Jesus já havia realizado. Jesus cita uma outra ordem para ele: ora, você não conte isso a ninguém. É uma ordem de Jesus. Não conte a ninguém. Interessante, irmãos, Jesus faz um milagre e pede que não seja testemunhado, não seja falado. É interessante esse texto, e esse texto aqui conflita com o texto de Marcos, capítulo 5, quando ele cura o gadareno, o endemoniado. Ele fala para o endemoniado: você não me acompanhe, vai para a sua casa e conte para a sua família com grandes coisas Deus fez. Quando lemos esses dois textos, parece que há uma ordem de conflito. Jesus fala para um: não conte, e fala para o gadareno: conte. O
que está acontecendo nesse conflito de textos? Na verdade, irmãos, precisamos de saber que no ministério de Jesus havia um chamado segredo messiânico. O que é o segredo messiânico? Enquanto Jesus estava fazendo a cura em Cafarnaum, que é a cura do leproso, ele estava dentro ali da Galileia, a cidade de Galileia, que era a cidade da antiga Palestina, uma cidade onde era dominado pelos judeus. Quando Jesus cura o gadareno, ele está na Decápolis, depois do Jordão, estava entre as cidades gregas, e Jesus não tinha perseguição nas cidades gregas. Os gregos não perseguiam Jesus, apesar de não aceitar Jesus lá, depois de expulsar os demônios nos porcos, eles mandaram Jesus voltar novamente, passar o Jordão e vir para a sua terra. Porém, ele não tinha nenhum conflito, nenhuma perseguição. A grande perseguição de Jesus estava em Jerusalém, estava entre os líderes religiosos judaicos, que o perseguia a todo tempo. Por isso a ordem nessa região é: não conte, não fale, porque Jesus tinha o seu tempo de ser revelado, que ele era o Cristo, mas ele precisaria de cumprir o seu ministério público. Por isso não era hora de que esse homem falasse a outro, contasse quem é que tinha curado, quem é que tinha o libertado. Mas o homem, por sua vez, não resistiu, não sustentou, não atendeu esta ordem de Jesus. Ele saiu do templo contando para todos a sua libertação. E o que ocorreu? Após ele contar para todos, o texto diz que Jesus teve que retirar da cidade para fora. Jesus não pôde ficar mais na cidade. Jesus foi para um deserto e ficou solitário, isolado. Perceba, caro irmão, quem estava no isolamento era o leproso. No final do milagre, e após ele não ter atendido a ordem, Jesus é que vai para o isolamento. Então esse texto é de grande ensinamento para nós. Jesus assume o isolamento. Jesus assume o lugar do leproso. O leproso que estava no isolamento. Agora ele ganha a liberdade, ele vai para casa, ele festeja, ele está alegre, ele está feliz, ele está liberto, mas Jesus agora está isolado. Isso significa para nós um verdadeiro ensino da palavra do Senhor. Quem é que tomou o meu lugar? Jesus. Quem é que foi isolado na cruz, falando: Pai, Pai, perdoa esses. Pai, por que me abandonaste? Jesus. Jesus ficou isolado na cruz pelos meus pecados. Ele pegou o lugar do leproso. Ele pegou o meu lugar. Ele pegou os meus pecados, conforme Isaías 53, e levou sobre os seus ombros. E diz a Bíblia: e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Glória a Deus. Se você sente que está no isolamento, Jesus tomou o seu lugar, meu irmão. Sinta agora abraçado por Jesus. Sinta agora o amor de Jesus. Sinta agora a graça de Jesus. Você que está no seu lar, Jesus está te abraçando agora, dizendo: eu fui isolado por você. Eu entreguei a minha vida por você. Eu a entreguei numa cruz. Só Ele pode nos salvar. Só Ele pode nos curar. E se você crê nessa tarde, deixe Jesus entrar no seu coração, na sua vida. Deixe Ele te abraçar a sua alma. Sinta a graça dEle. E Ele vai te perdoar, te curar, te restaurar, te dar uma nova vida. Que o Senhor te console, que o Senhor te salve, que o Senhor te perdoe, que o Senhor lhe conceda uma vida de liberdade, em nome de Jesus. Vamos orar. Se você está enfermo ou já enviou os seus pedidos de oração, todos que enviaram os seus pedidos nessa tarde, nós vamos orar por você.
Creia nesse poder magnífico de Jesus. Jesus não só curava, Ele continua curando, Ele continua salvando, Ele continua restaurando. E se você crer, verá a glória de Deus. Ore comigo, meu irmão, venha comigo. Entre agora diante da presença desse Jesus que cura todas as enfermidades. Ore com fé, o Senhor vai te dar uma grande libertação nesse momento. Pai Celestial, eu oro com esse irmão, com essa irmã, eu oro com esse jovem que está aí no seu lar. Senhor, eu peço agora, Jesus, vai com as suas mãos poderosas, a mesma que tocou no leproso e ele foi curado imediatamente. Toque nesse filho, nessa filha que está enferma, pai enfermo. Toque, Jesus, nessa pessoa que agora está crendo que a sua mão é poderosa para conceder uma libertação. E eu creio, Pai, no Teu nome eu oro. E no Teu nome eu ordeno: enfermidade, saia desta vida. Enfermidade, seja repreendida nesse instante. Em nome de Jesus eu ordeno a graça Tua do perdão nessa vida, em nossas vidas, Pai. Eu rogo, peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Sendo poderoso nesse
estaremos despedindo agora e dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, grande e insondável amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Não precisa compartilhar